Hello, my friends do oitavo ano. Good morning. Bom dia para vocês. Então é mais uma semana que nós estamos começando, não é isso? Quer dizer, temos aula de hoje, amanhã nós não teremos aula, tá bem? Então hoje a gente vai dar uma corridinha com o nosso conteúdo, legal? Onde nós temos então as informações, tá? Sobre o tempo verbal Simple Future. A gente começou já a ver, não é? Basicamente esse assunto na semana passada. A gente sabe, tá? Que a informação para o futuro vai utilizar o eu, não é? Mais um verbo. Ok? Então, essa é a nossa estrutura primeira aqui, tá legal? Por exemplo, I will eat. Eu vou comer, ok? Não disse quando eu vou comer, mas eu disse que vou comer. Então, é no futuro, não é? Temos aqui outro exemplo. You will travel. Você viajará. Não disse quando você vai viajar, mas você vai, não é? Então a gente começou a ver na nossa aula passada sobre esses verbos, não é? Que nós estamos trabalhando aí. Que é nesse tempo verbal que é o simple future, ok? Para a forma negativa, o que acontece? Eu coloco o will, coloco o not, coloco o verbo. Não é isso? Teacher, mas o verbo ele fica sempre igual? Fica igual para todo mundo, para a mesma pessoa? Exatamente, o verbo sempre permanece da mesma forma, não é isso? E aí, olha só. Baseado nessas informações, ok? Nós vamos fazer aqui as atividades 1 e 2 do nosso material didático, certo? Onde, na primeira questão, vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão reordenar as palavras para criar sentenças. Então, travelers will have to present their passports at the border. Ou melhor, at the border. Depois, officials will check passengers' visas at the immigration section. Will borders have officials and police officers? Letter D. Photos will be taken when entering the country, and some items won't be allowed depending on the country. Certo? Então vocês vão organizar para mim as palavras na ordem para formar estruturas, ou melhor, na estrutura simple future. Tá legal? Então, o futuro simples, a gente não diz exatamente quando a situação vai acontecer, mas que essa situação ela vai acontecer sim, tá bom? No futuro. E aí depois, na questão de número 2, olha só. Usando os verbos que estão na caixa, tá? Escreva sentenças afirmativas, negativas ou interrogativas no futuro com will, ok? Então, você já tem aí nos itens das letras de A a E algumas informações, tá bom? Tipo, when I turn 18, abroad, e aí vocês têm lá o símbolo de mais, que significa que vocês vão escrever uma sentença na forma afirmativa, não é? Robert, a visa to travel to England. Então já temos aí umas informações. E no final nós temos um traço, não é? Negativo, que mostra que a sentença vai ser na forma afirmativa. Na letra C, mais uma frase afirmativa. Na letra D, uma interrogativa. Na letra E, uma negativa mais uma vez. Tá bom? Então, essas informações vocês vão completar aqui para mim, tá? Reescrevendo algumas sentenças. Depois, nós temos o nosso reading. Galera, é o seguinte, tá? Bom, você já leu sobre as regras do Visa, não é? Para países do exterior. Mas, e sobre as pessoas que querem o visto para o Brasil? Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Precisa? Elas querem visitar o Brasil, elas precisam de algum documento especial? Ou vou lá para o Brasil e vem embora, não tem problema nenhum. Como é que são as coisas por aqui? Tá legal? Então, olha só. Vamos ter duas perguntas para a questão de número 1 na página de número 8. Tá? Letra A. Do you think foreigners need a visa to visit Brazil? Você acha que os estrangeiros precisam de visa para visitar o Brasil? If so, which ones? Se sim, quais são, não é, os documentos que eles precisam para visitar o nosso país? Na letra B. Do you think it's important for a country to request visas? Why? Bom, você acha que é importante os países pedirem e exigirem o visa?
Por exemplo, não é? Desses 4 que nós temos aqui, 2 deles, não é? O Canadá e os Estados Unidos, eles exigem visa. A Irlanda, por exemplo, não exige, assim como o Reino Unido também não pede visa, não é? Você acha que é importante ter visa para morar no país? No number 2, então, nós temos check the fake, ok? Que não é fake de fake news. FAQ, ok? Que são frequently asked questions, tá? Então, perguntas frequentes, não é? Bom, no Consulado Geral do Brasil, nos Estados Unidos, ok? Então, a gente tem aqui algumas informações. Olha só, vocês vão ler e vão relacionar cada uma das perguntas a seguir, tá? Nós temos 5 perguntas nas letras A, B, C, D e E, e vocês vão relacionar com as informações dadas abaixo, ok? Então, o que eu preciso para obter um Visa? Quanto custa um Visa? Quando eu aplico, não é? Quando eu me apresento para o Visa, eu devo apresentar uma cópia do meu passaporte? Quanto tempo o processo de aplicação tomará? Onde eu consigo pegar informações turísticas sobre o Brasil? Então, lá no Consulado do Brasil, nos Estados Unidos, as perguntas mais frequentes são essas, certo? Então, vocês vão ler aqui agora as respostas e vão relacionar com as perguntas acima descritas, tá? Então, o que será que as pessoas querem saber para poder visitar o nosso país, Brasil? Não é? Isso é bem importante para a gente saber também, ok? E aí, na terceira questão, tá? Volte ao texto e responda as perguntas. Qual é a política brasileira, tá, para poder liberar os visas, não é? Qual é a política brasileira para a liberação de visas, ok? Para você vir ao Brasil e para você ir ao exterior, o que que precisa, né? Porque o nosso país também, tá, embora não pareça, tem as suas regras, tá legal? E você precisa ir ao consulado para gerar um Visa, para vir ao Brasil? Será que sim? Será que não? Então vocês lerão um texto para mim e responderão essas perguntas que estão aí, tá? E aí, na sequência, para finalizar o dia de hoje, vocês vão fazer uma pequena pesquisa e discutir, tá? Quem precisa de visa para entrar no Brasil? Who needs a visa to enter Brazil, tá? Por exemplo, eu venho só a passeio, eu preciso? Eu venho a trabalho, será que precisa? Não é? Eu venho para ficar um determinado tempo, mais de 6 meses, será que eu preciso de visa? Então vocês vão fazer a pesquisa para mim, certo? E aí vocês vão responder a essa pergunta. E na letra B, tá? O que você acha? Ok, o que você acha sobre a política brasileira dos visas? E por quê? Não é? Então vocês me darão essas respostas. Perdão aqui com dificuldade com a leitura, certo? Então vocês vão ler para mim essas 2 últimas perguntas, certo? E aí me darão as respostas. Essas aqui da 4ª questão, ou melhor, questão de número 1 e questão de número 4 da página 8, vocês podem fazer nos cadernos de vocês, sem problema nenhum. Alright, my friends? E aí na próxima aula, então, a gente começa com as question words, ok? Sempre digo para vocês, né? O que a gente pode fazer com o nosso conteúdo, vamos tentando adiantar. Caso vocês tenham alguma necessidade ou curiosidade, na página 9 começará o nosso novo assunto, que são as question words. Vocês já podem ir levantando uma pesquisa aí sobre o que elas são, quem elas são, né? Quais são as question words e para que elas servem, tá legal? E aí vocês podem já ir, né, avançando no conteúdo de vocês. Ok, my friends? Espero que vocês tenham um ótimo dia. Agora, no nosso ambiente virtual, a gente começa a esclarecer as nossas possíveis dúvidas. Tudo bem? Bye bye, my friends, and have a nice time.